Bom, nesse vídeo eu vou estar demonstrando como que se faz um autorrelacionamento na modelagem de dados. Bom, eu elaborei aqui um exemplo de alguns casos que eu já presenciei. Eu tenho aqui uma tabela chamada empresa pai e uma empresa filha, onde a empresa filha recebe uma coluna estrangeira de uma chave primária da empresa pai, da mesma forma categoria e outra tabela subcategoria. Na verdade, toda manutenção que você fizer nesse esquema na empresa pai, você vai ter que fazer na empresa filha. Para resolver esse problema, que existe o autorrelacionamento. Então, nesse caso, eu não vou precisar da tabela empresa filha, eu vou excluir dela e nem da subcategoria. Aqui, o que vai diferenciar se uma empresa é uma filial ou uma matriz, no caso, vai ser o autorrelacionamento. Então, eu vou utilizar aqui um relacionamento que ele não é identificado, ou seja, ele não é obrigatório. E ele cria uma coluna. Essa coluna eu vou editar ela, colocar o nome de empresa pai. De forma que esse ID empresa pai é uma chave estrangeira da mesma tabela da coluna ID empresa, da tabela empresa. Ou seja, toda vez que eu precisar referenciar qual que é a empresa pai de uma empresa, ou a filial, ou a matriz da minha filial, basta eu informar no ID empresa pai qual que é a filial, a matriz no caso, e os campos se repetem tanto para a filial quanto para a matriz, o que vai diferenciar o ID dela. No mesmo caso a subcategoria. A categoria tem um ID e uma descrição. Eu vou criar um relacionamento. Vou editar ele para subcategoria. Então, toda vez que eu tiver uma categoria cadastrada, basta eu vincular na categoria filha qual que é a categoria pai. Ficando de forma mais ou menos nesse nível. Então, categoria passeio referenciado à categoria carro. A categoria carro é filho da categoria veículo. Da mesma forma, a empresa filha é referenciada à empresa pai. Então, no caso, passeio, representada pela ID categoria. O carro, ele é representado por ID categoria também, mas com a subcategoria veículo. Estrada representada por ID categoria, com a subcategoria, ou seria a categoria pai. Carro, o carro é uma ID categoria com a subcategoria, ou no caso categoria pai, veículo. Então, na mesma tabela você faz a gerência exclusiva de todas as colunas de uma tabela. Por exemplo, no caso a empresa, ela tem algumas descrições a mais, como CNPJ, telefone. Então, toda empresa, se ela é filial ou matriz, os campos serão bem parecidos. Então, com o autorrelacionamento, você consegue tratar isso tudo em uma tabela só.